Bem, e hoje nós estamos aqui no Gesso Bela Vista. Eu vou conversar com o Léo. Nós vamos falar um pouco a respeito do gesso, que é alguma coisa muito importante na obra, né, na construção, na reforma. O gesso está sempre presente. E Gesso Bela Vista tem uma tradição enorme, né? O Edson tem quase 30 anos de tradição. E o Léo nasceu no meio do gesso, né, Léo? Isso, exatamente. Nasci no meio do gesso. Meu pai com 28 anos de experiência, certo? Eu, desde os meus 12, 13 anos, já comecei no gesso. Trabalhava com ele, ia para a obra, já me familiarizava com as pessoas, né? Com o trabalho, com o gesso, já fui aprendendo desde cedo. E hoje estou aqui, já faz 8 anos que estou fixo na empresa trabalhando já. Mas desde garoto já acompanhava seu pai nas obras? Exatamente, desde garoto já acompanhava, ele já ia me ensinando, me mostrando e me tornando parte desse mundo do gesso, que é muito bom, muito gostoso de se trabalhar, porque a gente mexe com o sonho das pessoas, certo? Que é o que as pessoas gostam de chegar na sua casa e entrar e ver uma coisa de qualidade, um gesso bom, que chame atenção e que dê detalhe na sua casa. Agora, Léo, eu imagino que nesse tempo todo que você está envolvido com o gesso, desde garoto até agora, tem sempre novidades. O gesso ele vem criando coisas novas, novidades, coisas boas para as obras? Sim, sim. A cada dia que passa, o gesso ele se torna assim mais atual, certo? Existem vários tipos de gesso em pré-fabricado, certo? Ou que a gente mesmo consegue moldar através do drywall, certo? Em sanca, aberta e fechada, sanca com moldura, vários detalhes. Então a gente consegue fazer esse trabalho com o gesso, certo? Em pré-fabricado e em drywall. Então é uma coisa que os arquitetos gostam de trabalhar bastante e traz para a gente, certo? Vários desenhos em que a gente consegue tornar eles realidade com o gesso. Agora, Léo, uma coisa interessante, até o seu pai falava com a gente numa entrevista anterior, é que muitas vezes o consumidor, o cliente, querendo economizar, acaba contratando profissionais que têm como bico fazer gesso, tem como segunda atividade, não são empresas especializadas como é a sua empresa, como é o Gesso Bela Vista. Conta para o telespectador por que é importante contratar uma empresa como a sua para desenvolver a obra. Olha, a importância da nossa empresa é que funciona dessa forma, a garantia que você vai ter, certo? A nossa equipe, todos eles são registrados, primeiramente. Todos eles têm normas, têm NR, têm treinamento, certo? E a empresa ela vai ficar situada aqui, certo? Quando o cliente precisar de um respaldo, qualquer tipo de manutenção, o cliente procura a gente vai dar o respaldo para o cliente. Fazendo um trabalho com o pessoal de rua, certo? Que é o pessoal que muitas vezes não tem empresa aberta, ele não tem como prestar essa manutenção para o cliente, certo? Dar essa recepção para o cliente sobre aquele serviço prestado. Aqui na nossa empresa já é diferente. O cliente, quando chega aqui, ele é bem atendido, bem recepcionado, certo? E a gente oferece um serviço de qualidade. Todos os funcionários, como eu já disse, são treinados, são aptos para fazer qualquer tipo de serviço, sendo ele predial, industrial e residencial, certo? Isso já é um grande diferencial. Eu também falava com o seu pai, que eu me lembro que uma vez, fazendo uma reportagem policial no programa, nós fomos fazer uma matéria de um rapaz que estava fazendo um serviço de gesso numa casa e ele sofreu uma queda. E ele acabou falecendo alguns dias depois. Bom, esse rapaz não tinha firma, esse rapaz não tinha treinamento, esse rapaz era um trabalhador, porém não preparado, né? Não. E o que aconteceu? O dono da casa que havia contratado foi penalizado, teve que arcar com todo o problema da morte daquele rapaz. Então, é um problema que também pode ocorrer. Sim, é um problema muito grave. Por isso que a nossa empresa ela trabalha com registro, com os devidos treinamentos e também uma coisa muito importante, os EPIs, os equipamentos de proteção individuais. Os nossos funcionários usam todos eles, sendo capacete, protetor auricular, luvas, cinto de segurança, certo? Os nossos andaimes que a gente fornece são por norma também, certo? Tem guarda-corpo, tem toda a segurança, tem trava, tem rodinha. Então, nesse quesito,
essa é a comodidade que o cliente vai ter quando ele contratar a nossa empresa Gesso Bela Vista. Ô, Léo, o serviço de gesso tem garantia de tempo? Sim, a gente dá garantia de tempo, sim. Isso varia de acordo com os tipos de serviços que a gente presta, certo? Tem serviços que a gente chega a dar garantia de quase 1 ano de garantia. Agora, tem serviços que variam entre 6 meses, 4 meses. Agora, normalmente, quando vai se fazer um serviço numa casa, quem é que acaba definindo o trabalho, como é que vai ser? É o marido ou é a esposa? Normalmente, seria os dois em conjunto. Sempre tem assim aquela opção, minha esposa prefere esse, mas no final das contas os dois sentam junto comigo ou com o meu pai e é decidido junto o que eles querem. Através de que a gente leva para ele várias informações, tira várias dúvidas e mostra várias fotos. Assim os dois sentam juntos, chegam numa definição e trazem para mim o que eles querem que eu execute. Ô, Léo, uma outra coisa importante que a sua empresa tem como fama é o prazo combinado. Quer dizer, não existe isso de ficar empurrando. Você prometeu semana passada, e aí passa o tempo, porque muitas vezes quando contrata um curioso, acontece isso, né? O cara acaba se perdendo no calendário. Aqui, no Gesso Bela Vista, não tem isso. Não. Como o senhor disse, às vezes o pessoal de rua contrata, fala que vai num dia, não vai. Aqui na nossa empresa não funciona assim. A gente tem todo um cronograma que funciona, certo, de obra. A gente funciona dessa forma. O cliente pede um orçamento, a gente liga para ele, agenda um horário, vai até a residência, faz todas as medições, volta para a empresa, enviamos o orçamento por e-mail para ele, certo? É analisado esse orçamento e através da análise do cliente ele vai aceitar a proposta ou não. Aceitando a proposta, a gente pede no mínimo 2 ou 3 dias para iniciar o serviço. E a gente marcou com o cliente pode ter certeza e vai ficar satisfeito. A gente vai executar o trabalho. Agora, é feito o orçamento, é feito o trabalho. No momento que fecha o serviço e o serviço é executado, você tem facilidades para o pagamento? Sim, a gente tem muitas facilidades. A gente trabalha com cheque, com cartão, trabalha com boleto, BNDES também. Várias comodidades para o cliente vir até a gente e conseguir comprar aquilo que ele mais precisa, certo? Para a residência dele, deixando a residência dele diferente, bonita e atual. Eu achei muito interessante aqui na sala de administração, tem a foto de vários prédios e vários clientes que vocês atendem. Conte alguns dos clientes bem conhecidos atendidos pelo Gesso Bela Vista. Olha, temos bastante clientes, entre eles construtoras muito famosas. A gente já fez o prédio do Ocitano, certo? Apartment Hotel, na entrada da cidade, da construtora CBC. A gente já fez o Plaza Maior e o edifício Mirage, certo? Da construtora Embraplan, a gente já fez também. São algumas obras que a gente conseguiu fazer essa parceria e atendê-los da melhor forma possível, apresentando os nossos trabalhos. Agora, não são só para grandes construtoras, para grandes obras, não. Paulo, eu queria reformar aqui o meu quarto, eu queria fazer uma sala diferente. Venha para cá, venha conversar com o Léo, com a equipe aqui do Gesso Bela Vista, porque eles também vão tratar com muito carinho a pequena obra que você tem aí na sua casa. Pequena no tamanho de volume, mas tão importante para você deixar a casa do seu sonho, como o Léo disse no começo da entrevista, né, Léo? Isso, exatamente. Para a gente não existe serviço grande ou pequeno, todos para nós somos grandes trabalhos. Então a gente tem muita satisfação de atender o grande e o pequeno. A gente não faz menção de tamanho, certo? A gente procura atender o cliente da melhor forma possível, independentemente do tamanho do serviço dele. Nós estamos aqui na sala do Léo, mas agora nós vamos lá para baixo. Você vai ver lá onde se trabalha, como é que começa todo o serviço aqui de Gessos Bela Vista. Vamos ver. Aqui é a produção e o estoque do Gesso Bela Vista. O Léo vai contar para a gente qual é o processo, né, para o andamento da finalização aí na sua obra, né, Léo? Isso mesmo, certo. Aqui a gente temos o nosso gesso, certo? A gente compra ele em sacos de 40 kg e é estocado, certo? Em seguida a gente passa ele para fundição, né?
onde é fabricado as peças, que são os pré-fabricados nossos. O processo é esse aqui, certo? Aqui é a nossa fundição. Aqui são alguns dos tipos? Isso, alguns dos tipos. Esses são os modelos que a gente produz ali, com o gesso ensacado que a gente compra de 40 quilos. Aqui são várias peças, né? Vários tipos. Quantos modelos você tem? Olha, é uma infinidade. Assim, de linha mesmo a gente tem no mínimo assim, uns 30, 40 modelos. Mas é possível, a pessoa tem lá uma ideia diferente, é possível projetar uma peça diferente? Exatamente, ela me traz um desenho, eu projeto o carrinho, monto o molde e a gente fabrica. Aqui são as mesas, né, onde são produzidas. São mesas diferentes uma da outra, né? Exatamente, uma é feito em mármore, certo? E a outra é feito em cimento. São um pouco distintas. Muito bem. Aqui são peças já de específicas que ficam aí, são peças que normalmente saem? Exatamente. Algumas delas são peças que saem e algumas delas são peças que já foram usadas em alguns trabalhos, certo? Então, às vezes, podem ser usadas como manutenção, certo? Preventiva de alguma obra ou de alguma residência que precisa de alguma manutenção em alguma moldura. Então, a peça ela sai pronta aqui da oficina e vai apenas para colocação na obra? Exatamente, ela sai pronta e vai apenas para colocação. O restante que sobra a gente guarda no estoque. O gesso seca rapidamente? Exatamente, seca. Ele tem assim um tempo muito curto para trabalhar com ele, aproximadamente 20 ou 30 minutos. Então tem que ser uma equipe especializada e bem treinada para trabalhar com ele, que ele é um material distinto dos outros. O tempo de secagem dele é bem mais rápido do que os outros materiais. Mas é interessante, né? Agora, o gesso, ele normalmente nas obras, ele é pintado de branco ou você já viu ou vê normalmente outro tipo de cor que é colocado? Normalmente é pintado de branco. Assim, são casos restritos que as pessoas dão cor a ele, pintam de outras cores, certo? Mas na maioria das vezes sempre é o branco mesmo que permanece, que é o que dá mais destaque, fica mais bonito, certo? Então o pessoal permanece no branco. Bem, você vê durante os nossos programas os filmes publicitários, os comerciais do Gesso Bela Vista. Lá você tem várias ideias, o Léo vai também nos passar várias imagens de obras, de coisas para a gente mostrar, para ter ideias também para o telespectador ter novas ideias, né? Exatamente. A gente pode estar mostrando fotos, imagens dos trabalhos que a gente apresentou, especificamente dos prédios que eu citei na entrevista, certo? Que a gente fez trabalhos, várias fotos, várias imagens, são muitas, né, muitas imagens a gente tem dos nossos trabalhos que podem assim embasar o cliente a definir o que ele quer, certo? Já é uma coisa assim, porque muitos clientes às vezes quando a gente chega na obra, eles não têm assim noção do que querem, eles querem que eu apresente algo para eles terem alguma ideia. Legal, olha, você acompanhando aqui as imagens, vendo os produtos famosos de Gesso Bela Vista, que é com certeza uma referência neste segmento em Piracicaba. O nosso programa é o TV JP.